Esse é maravilhoso. Ai, eu lembro, esse quadro é maravilhoso. Esse quadro é maravilhoso. E aí volta pra... Aí eu já aproveito e encaminho aí como eu conheci o Bruno. Como que foi parar na plateia do Palhaço Gozo? Como eu fui parar na plateia do Palhaço? Eu assisti, sempre gostei de Hermes e Renato, assistia, e os meninos, quando eles vieram pra São Paulo, eles moravam no mesmo bairro que eu morava. Então eles... Que meninos? Do Hermes e Renato. Eles não eram daqui e vieram pra cá? Eles eram de Petrópolis. Eram do Rio. E aí, quando eles vieram pra São Paulo, eles vinham pra São Paulo sempre pra gravar. E eles gravavam no meu bairro. Então, você imagina, eu na escola... Ali, tipo, sei lá, tentando prestar atenção na escola. E os caras estavam ali gravando na pracinha do lado da minha escola, sabe? Então, eu era espoleta pra caramba. Eu cabulava a aula direto pra ir lá assistir. Eles não façam isso em casa, crianças. Não cabulem aula. Nem tem como cabular aula, mas vocês não estão indo pra escola. Mas, enfim. E aí, eu cabulava a aula direto pra ir assistir, gravação e tal. E foi num momento muito bizarro, assim, da minha vida, que foi numa época que o meu pai tinha alguns meses, assim, que meu pai ele tinha sofrido um acidente, um traumatismo craniano, ele passou 2 anos em coma. Então, foi uma fase, assim, que eu... Ele caiu de moto? O que houve? Cara, seu pai é uma bad. Foi uma bad. E, assim, E aí, naquela época, assim, a minha vontade de assistir aula e ir pra escola era... surreal, né? Muito. Sim. Só que não. E aí eu fiquei... assim, era uma distração pra mim. Era uma coisa que eu gostava muito de assistir, né? E aí de vez em quando eu ia, encontrava eles numas gravações. E um dia eu tava, inclusive, na feira. E eles estavam lá e eles estavam gravando o Bolovo. Sabe o episódio do Bolovo? Claro que eu sei. E eles estavam gravando o episódio do Bolovo. E eu tava naquela feirinha, que era a feirinha do lado da minha escola. E eu acabei conhecendo os meninos, eu falei, pô, me chama pra participar, me chama. Eu e uma amiga minha. E aí eles acabaram chamando a gente pra participar. E aí eu gravei Hermes e Renato durante um tempão, mas só pra deixar claro, tá? A primeira vez que eu fiquei com o Bruno eu já tinha 20 anos de idade, tá? Tá tudo bem. Okay. Eu era uma criança naquela época, eu tinha 12 anos quando eu conheci ele. Eu mentia que eu tinha 14, porque eu queria participar lá da plateia, eu achei que talvez ele não... Apesar da minha mãe assinar e tudo, talvez... quando eu falei, eu tenho 14 anos, é mentira, né? Cara de pirralha da porra que eu tinha. Não, era ver o cara de criança, eu com 12 anos na plateia do Palhaço Gozo, super normal. Do Palhaço Gozo, Do Palhaço Gozo, super normal. E assim, era uma fase assim, também, como eu disse, tipo, muito turbulenta na minha vida, na minha família e tudo. Então, a minha mãe, ela via que era um negócio que me divertia, então ela não pedia pra eu não fazer, entendeu? Que bom. Ela acabou confiando, porque eu me emancipei desde muito nova, assim, nesse sentido. Eu sempre fui muito responsável, assim, de tudo. Se virar trabalho, mesmo. de estudo, de me virar, né? Então, minha mãe, ela trabalhava muito na época, assim. A gente sempre foi muito, muito humilde, mas depois do acidente do meu pai ficou pior, que a gente não tinha mais pensão, não tinha nada, né? E minha mãe começou a ter que trabalhar dobrado pra gente ter comida na mesa, assim, sabe? Então, naquele momento, eu já tava muito solta, né? Eu comecei a trabalhar pouquíssimo tempo depois disso, assim, com, sei lá, 14, 15 anos eu já tava trabalhando. De modelo, alguma coisa assim? Não.